Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Aqui é o professor Rogério Melo, aqui no meu canal, no nosso canal. Professor Rogério Melo, sabe que sempre estou por aqui deixando algumas dicas para vocês, voltada muitas vezes ao nosso querido mundo da educação, especialmente aqui tratando e trabalhando com a educação especial. Pessoal, nós temos aqui várias abordagens que nos chamam bastante atenção. E uma específica aqui são as crianças autistas, as crianças TEA. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas por que vocês chamam tanto a atenção ou focam tanto o trabalho de vocês com crianças TEA, com criança com transtorno do espectro autista, né, do autismo conforme queiram. E eu digo que não é, na realidade, como é um espectro, é algo que sempre chama a atenção e também tem chamado a atenção por direitos, por benefícios, pelo cuidado, e porque as pessoas agora têm a coragem realmente de poder. Não é nem questão de denunciar, é a questão de buscar os seus direitos, os seus benefícios, para que ele possa também ter um melhor atendimento. Baseado nisso, a revista Veja, ela trouxe uma reportagem no dia, ou não é na data de hoje, uma reportagem, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês a capa. Qual foi o dia? Foi no dia, só um pouquinho, 20 de abril de 2023. Você consegue acessar aí nas plataformas digitais, comprar nas livrarias, nas bancas de revista, e em alguns lugares ainda existe, é claro. E vamos falar exatamente sobre o espectro do autista, né, do autismo, uma nova descoberta. E eles trazem aqui algo que nós já falamos muitas vezes no nosso canal, para muitos não é novidade, o autismo, né, o autista. O autismo ele é um espectro, o autista ele tem, precisa ser trabalhado e tratado de uma forma diferenciada, até porque a criança ela, não, ela é única, né, ela é singular, e para isso ela precisa trabalhar com uma abordagem de uma forma totalmente diferenciada daquilo que nós estamos acostumados a ver, que são crianças que muitas vezes não estão sendo trabalhadas de acordo com o que deveriam ser. Por exemplo, muitas vezes você baixa uma apostila da internet, e na apostila da internet você chega e fala que vai trabalhar com aquela criança e aquele material é adaptado. Não é isso, não é adaptação. A adaptação é quando você, professor de sala de aula, vai trabalhar com a criança, dependendo do seu nível de suporte, ele precisa de uma adaptação para melhor entendimento daquela atividade, e você faz uma adaptação dentro daquele conteúdo que você está trabalhando com aquela criança. Nós não podemos, por exemplo, você está lecionando fração e para a sala toda você está ensinando ali como fazer uma fração, um sexto, um oitavo, um quarto, um quinto, enfim. E para o autista você fala, olha, toma aqui e pinta um cachorrinho. Não tem nada a ver, nada. Ou então conta até 10. Então, assim, não tem exatamente nada a ver com aquela aula que você está lecionando. Você pode trabalhar de várias formas, você pode trabalhar com material é, concreto, para que aquela criança ela possa trabalhar ali com um quarto, um sexto, né? Existem aquelas frações que você pode estar trabalhando com as crianças de uma forma totalmente diferenciada, tá ok, pessoal? Eu fico muito feliz porque você está aqui, mas se você está aqui até agora, por favor, ative o sininho, se inscreva no canal, fique conosco aí que o professor Rogério Melo sempre vai trazer alguma novidade para vocês aí sobre esse querido não que é o espectro do autismo, né? O espectro autista. Então, a partir da DSM-5, e agora estamos na DSM-5-TR, ou DSM-5, nós temos aí agora em 3 níveis de suporte. É claro que para eles aqui da matéria, estou fazendo um comentário dentro da matéria, muita coisa é novidade, para algumas pessoas aqui não. Mas é importante essa matéria porque elas nos trazem algumas novidades importantes. Primeiro, que elas dizem aqui claramente de Leo Kanner, né? Leo Kanner, e ele fala aqui sobre a mãe geladeira, que muitas vezes se acreditou que emocionalmente a mãe, que ela tinha a hipótese da mãe geladeira, que muitas vezes ela era ocupada. Por quê? Porque no ambiente do seu útero poderia estar gerando ali o resultado da criança
ser autista, na sua formação, nascer, ter a condição do autismo, enfim. E a partir daí, essa mãe gerava ali uma criança, e essa criança, quando viu o mundo, ela era uma criança com espectro de autismo, com espectro, né? E o que acontecia? Esta mãe, automaticamente, ela precisaria ser observada para que ela tivesse ali o melhor tratamento. E não é isso que acontece, não é bem isso que aconteceu. E isso daí é algo que já deixou, é claro, de existir, já foi por água abaixo. Outra coisa que traz aqui na matéria que eu acho interessante é um ano depois houve um terremoto no campo para analisar artigos do psiquiatra Hans Asperger, que avaliou crianças com autismo que precisavam de um baixo grau de suporte e falavam com clareza sobre aquilo que gostavam. Os pequenos professores, em suas palavras, a médica propôs entender o transtorno como um espectro com diversas manifestações e níveis de apresentações. Então, neste caso, a partir da DSM-5, primeiro eu vou chegar aqui nos 3 níveis de suporte, já chegamos aí para vocês, tá? Os níveis de autismo que agora vem através da DSM-5. O espectro é amplo e a classificação mais aceita leva em conta a necessidade de suporte. Então, aquela forma, nós temos aquela forma clássica, aqui, ó, até minha caneca aqui, né? Minha caneca aqui com o símbolo aqui, é um símbolo no quebra-cabeça, do símbolo aqui de um colar. Então, o que acontece? Autismo severo, moderado, leve, isso já deixou de existir, até para essa classificação, porque muitas vezes a pessoa entendia severo aquele autista que agredia, que ele e acabava agredindo as pessoas. Se você buscar aqui no nosso canal, você vai encontrar algumas estratégias, até porque é entendido que sem antecedência não existe resposta e que gera consequência. Então, ele está agressivo por quê? O que está acontecendo? O porquê desta agressão? Essa criança, ela está... não está sendo trabalhado nela a frustração, ela não consegue ficar, ela não consegue ser frustrada, não pode ser frustrada assim no sentido de, se ela deseja essa caneca, se eu não entregar na mão dela, então quer dizer que ela não pode, em hipótese nenhuma, ser frustrada, você vai dizer sempre não para ela, ela vai ficar revoltada, até porque existem muitas formas de você falar as coisas, e o não jamais é uma alternativa que você deva usar, a não ser que a pessoa tenha essa afinidade contigo e nessa parte você tenha realmente este mando com a criança, ou no caso dele olhar para você e falar, eu posso? Você dizer agora não, ou não. E não de forma brusca, porque você acaba sempre irritando mais a criança do que trazendo algo importante para que essa criança possa ser trabalhado ou trabalhar em harmonia. Eu gosto muito de uma fala do Fábio Coelho, ele falando conosco na sua live mensal, né, de supervisão, a qual eu tenho o prazer de fazer parte, ele dizendo que o primeiro momento, o nosso primeiro momento, uma das nossas primeiras atitudes é conquistar a criança. Se você não tiver com a criança uma parceria, ela sentir no seu coração essa parceria, não adianta nada. Você, hipótese nenhuma, vai querer falar, eu vou impor, vou gritar, vou berrar, vou dar ordem e ela vai executar aquilo que eu quero. Jamais é assim que funciona, tá? Então, voltando aqui, os níveis de autismo, o espectro é amplo, a classificação mais aceita leva em conta a necessidade de suporte. O nível 1, que agora é o nível de suporte 1, apresenta pouco ou nenhum comprometimento na linguagem funcional. Pode haver dificuldades na interação social, mas nada que exija grande suporte dos outros. Nível 2 é a média funcionalidade. Há um menor grau de independência e a necessidade de auxílio no dia a dia, muitas vezes até para desempenhar atividades cotidianas. Nível 3, baixa funcionalidade. Há dependência substancial de terceiros devido a interações sociais muito limitadas e comportamentos que interferem na qualidade da vida e do convívio. Eu quero até deixar para vocês aqui uma solicitação interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas trabalham com essas crianças e sabe que essas crianças, às vezes, elas precisam, muitas vezes, daquelas pranchas de rotina que eu já falei algumas vezes aqui. Se você não sabe o que é rotina ou gostaria de saber como trabalhar, procura aqui no canal que você vai encontrar pranchas de rotina. Então, o que a prancha de rotina vai fazer?
vai ajudar aquela criança na habilidade de se sentar, urinar, tomar o banho e enfim. E nisso é preciso, muitas vezes, eles têm direito sim a um acompanhante, eles têm direito a alguém para auxiliá-los. Só que não é porque eles têm direito a alguém para auxiliá-los que exime a atitude do professor ou de qualquer outra pessoa, porque aquela pessoa está ali para ser apenas a cuidadora, para ajudar no desenvolvimento daquela criança. Ajudar e não fazer por ela e nem mesmo deixar que aquela cuidadora cuide daquela criança, porque a criança precisa socializar, cuidar, quando eu estou dizendo no sentido de se isolar com a criança. Ela precisa socializar, ter amizade, brincar, ela precisa disso. E nós percebemos isso dentro das nossas atividades diárias, quando chegamos ao centro de atendimento, quando chegamos na unidade escolar, e eu percebo que às vezes aquela criança nitidamente não socializa. Aquela criança não está socializando, não tem nada de atrativo naquela sala para aquela criança. Aquilo que ele precisa utilizar. E aí o que nós falamos? O que nós fazemos? Falamos para os professores utilizar os reforçadores, aquilo que reforça a criança em sua atitude. Temos reforçadores negativos e os reforçadores positivos. Aqui no canal você encontra também o que é o reforçador negativo e o que é o reforçador positivo para que essa criança possa estar utilizando, ok? Em algumas situações, algum tipo de ajuda ou tratamento que possa auxiliá-los. Aqui eu vou deixar para vocês uma dica. Mas publicado aqui, ó, está publicado desde 2020, aqui na Amazon, viu, pessoal? Porque eu já tenho este livro escrito desde 2016, se não me engano, já tem um bom tempo. O transtorno do espectro autista, Rogério Melo. Olha aqui, ó. Tá? Sou eu aqui atrás. E aqui está este livro. Você encontra este livro na Amazon, você pode baixá-lo de forma totalmente gratuita. Você lê lá pelo Kindle, né? Que eles dizem. Aqui eu deixei até algumas leis aqui que você pode, aqui ó, 12.764/2012, entrevista com os pais. Aqui eu coloco algumas atividades para crianças autistas, né? Que você pode trabalhar, jogos, diversões. Olha aqui, ó. Você vai encontrar aqui, ó. Jogos, diversões para crianças autistas. Tem inclusive. Estou no preparo de uma nova edição deste livro para que ele possa atender você e muitas crianças, muitas mães que desejem ser atendidas ou necessitam. E aqui nós temos aqui entrevista e também a musicoterapia, que é uma forma importante de você trabalhar com a criança na sala de aula ou então no seu dia a dia, tá bom? Você encontra o seu espectro autista, transtorno do espectro autista, Rogério Melo, tá ok? E aí, aqui vai. Então, só dizendo, a música é algo que chama a atenção da criança, que você pode fazer com que aquela criança permaneça na sala. Existe aqui no YouTube alguns canais que são música para acalmar crianças autistas. O que não vai acalmá-la e o que não deve ser feito é tentar acalmar a criança gritando, berrando com ela, achando que assim você vai resolver o problema, o que não vai acontecer, tá bom? Então vem para a anatomia do autismo, que eles trazem aqui alguma pesquisa interessante, que é a definição do autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, da comunicação, isso daqui você já deve ter ouvido falar. E aí vem os padrões que podem existir dentro das crianças e inclusive os padrões genéticos. Traga aqui alguns mitos, que é muito importante, né, de nós falarmos aqui. Um dos mitos é dizendo que vacina não causa autismo, já foi pesquisado, pessoal. Nós trabalhamos aqui com evidências, com tudo aquilo que é baseado em evidências, aquilo que foi realmente comprovado cientificamente. Não é com apontamentos, sugestões, ou eu acho que dá certo, eu acho que dá errado, que não é assim que funciona. Então aqui existe realmente os nossos apontamentos, as pesquisas que fizeram até hoje com a vacina e que comprovaram que a vacina não causa autismo, tá ok? E alguns mitos eles trouxeram, eu achei interessante, alguns já falei em outros vídeos e alguns eu vou dizer aqui. A culpa vem da criação.
a hipótese da mãe geladeira, de interferir nos sintomas, os cuidados dos pais, é, o que acontece, a forma da mãe, o sentimento da mãe ali naquela hora da gestação, que foi isso que levou. Então, isso é mito. Autismo tem cura. Outro mito também. Esses dias eu até ouvi na internet dizendo que o Elon Musk ele havia criado um chip, ou criaria um chip que estaria aí ajudando a resolver nessa situação, inclusive da causa da criança autista e do autista em si. Até porque o próprio Elon Musk ele é autista, né? Acho que a maioria de vocês sabem disso. Então ele diz que ele criaria e criará um chip, que esse chip aí é algo que que estaria ajudando e auxiliando. Jamais, tá, pessoal? Assim, até que se crie e se prove realmente que esse chip funcione, eu não acredito. Desculpa, tá bom? Então, autismo, então, remédio, medicamento, não tem cura. Nesse sentido de curar, não. Autismo é uma condição, tá ok? O autismo é causado por traumas, também não. Traumas na infância, traumas no contato físico, químicos, isso também não. Todo autista é superdotado. Outro erro também. Por quê? Porque muitas vezes as séries de TV, elas trazem dentro do seu olhar, como Advogado Extraordinária, Atypics, né, que se falar, será ser este nome mesmo, a pronúncia em inglês, mas são os dois, eu maratonei as duas séries, e achei super interessante essas duas séries. Quando eu falo do jovem, né? Tinha aqui o hiperfoco no pinguim. E ele era sensível a toque, você só o abraçava com força. Ele não aceitava o toque simples da pele. Ele tinha um hiperfoco no pinguim, ele queria ir para a Antártica salvar os pinguins. E assim ele ia. É uma deixa bem interessante, até para algumas pessoas que desejam fazer esse trabalho mais voltado dentro da criança autista ou do seu hiperfoco. A autista vive em seu próprio mundo, outro mito, que só reforça o preconceito, então ele pode sim e deve socializar. Eu vou largar o autista ali, porque ele tem um mundinho dele, ele vive no mundo que é só dele, não gosta de socializar com ninguém, então vamos deixar o autista quietinho ali no mundinho dele. Isso não existe. O autista ele socializa sim, ele conversa sim, ele fala assim, ele namora, ele tem a sua vida e ele pode sim precisa de alguns suportes, de algumas situações, mas que não vem em hipótese nenhuma interferir nele como ser humano e como um ser humano que possa sim viver e contribuir para a sociedade, tá ok? Então, o que não descarta o autista? Há quem diga que certas características excluem diagnóstico, mas as coisas não são bem assim. Então, assim, algumas coisas, manter o contato visual, para alguns olhar nos olhos é gatilho para o estresse e desconforto. Mas não para todos. A criança pode manter o contato visual e ter dificuldade de outras formas de interações sociais. Então, não quer dizer que somente porque ele não olha nos seus olhos ele é autista. E até algo que é interessante, não é obrigado ele olhar nos seus olhos. Então você vai fazendo com a criança, olhando nos olhos dele, algo que atrai o olhar dele, que aquilo às vezes o incomoda. Mas não pode ser um diferencial para que essa criança autista seja respeitada por você. Olha nos meus olhos, você tem que olhar para mim. Não é necessário isso, tá ok? Algo que atraia sim, algo que obrigue não. Porque você só vai estar reforçando essa criança um trauma maior e algo que vai fazê-la com que ela não tenha uma vida tranquila e tenha até trauma de você mesmo. Ter amigos ou emprego, então ele pode ter amigos, ele pode ter emprego, ele expõe sentimentos, ele trata os sentimentos, enfim, ele pode ter toda e qualquer situação que possa estar junto com ele. O que faz com que a criança achei interessante aqui nessa reportagem é que eles falam da hiperlexia, que faz com que a criança tenha muita facilidade com letras e números, mas atrasa em outras áreas. Pode estar associada à TEA, mas não é uma regra. Dislexia gera dificuldade na linguagem escrita ou gráfica, um neurodesenvolvimento atípico, mas não apresenta padrões repetitivos como TEA. Então não é necessário, ele pode sim ser TEA e ser dislexo, mas não é obrigatório ser dislexo até. Acabei até inclusive de gravar um vídeo aqui sobre a dislexia. E TDAH não gera dificuldade de socialização, apenas de concentração.
também é um desenvolvimento atípico do cérebro e é comum vir junto do TEA, mas é outra coisa. Então, já falamos em outro vídeo que a criança pode ser sim TEA e pode também ser TDAH. TDAH. Por quê? Porque essa criança pode ser aquela criança que você percebe o seu baixo nível de concentração, muitas vezes agitado, não para quieto. E existem muitas formas que você pode sim tratar essa criança e ajudar essa criança. Na vida adulta, qual que é o olhar para essa criança autista, esse adulto na vida adulta, um sinal de autismo? Ressaca social. Muitos autistas preferem fazer atividade sozinhos, não gostam de ambiente cheios de barulhento. Estar em grupo, interagir com pessoas desconhecidas exige um esforço que causa até cansaço. Aquela pessoa que muitas vezes você percebe um sofrimento dela quando há muita barulheira, muitas pessoas, enfim, a pessoa pode ser sim sinal de autismo. Sensibilidade sensorial pode envolver dificuldade com luzes, sons, cheiros, textura de roupa ou comida, algodão e assim. Eu sempre indico para as pessoas, vou indicar de novo, acho que vocês já me viram mostrar isso várias vezes. Eu indico para as pessoas, deixa eu ver se estiver por aqui bem. Não sei se está por aqui, mas você já me viu falar aqui no canal sobre o cérebro. Ah, tá aqui, ó. Tá bem aqui. Deixa esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na pontinha do dedo. O cérebro autista de tempo grande. Por quê? O cérebro autista de tempo grande, ela vai trazer toda e qualquer dúvida que você tenha, porque ela é autista. E há um filme na HBO que traz, inclusive, toda a história da vida dela, chamado mesmo Templo, né? Temple Grande, ou Temple Grandin, que se escreve, né? Temple Grande. Ela fala sobre tudo isso daí, sobre toda a situação que ela envolveu a sua vida e a vida de seus familiares, a forma literal com que falavam com ela, enfim. Recomendo demais assistir esse filme e ter o livro. Mas o filme, ele vai mais para situações, para a situação biográfica da vida dela. O livro, ela já faz alguns detalhes importantíssimos, inclusive quando ela solicitou a sua ressonância magnética para melhor entendimento do seu próprio cérebro e a forma que ela pudesse estar atendendo, da forma que ela pudesse estar sobrevivendo, estudando na sua faculdade também. Continuo no vídeo 2, um outro olhar sobre o autismo, a partir de uma reportagem de investigações atualizadas daqui a pouquinho. Fique com Deus, se inscreva no canal. Professor Rogério Melo, compartilhe, acione o sininho e fique conosco até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.